Olá, estamos aqui numa roda de conversa que faz parte do 4º Fórum Observatório PUC Campinas, que ocorre ao longo da semana acadêmica. Eu gostaria de agradecer a presença dos professores extensionistas Eliane Rosandiski, Paulo Oliveira e Pedro Costa, do Observatório PUC Campinas, que estão aqui hoje para bater um papo. Obrigada, primeiramente, aí, pela participação de vocês. E eu queria começar, professora Eliane, perguntando um pouco sobre a história do Observatório, como tudo começou aqui na PUC Campinas. Bem, antes de mais nada, muito legal poder estar aqui compartilhando com vocês a nossa história, o nosso trabalho, que já é um trabalho de um tempo já considerável, já está ficando até mais maduro ao longo desse processo, porque ele começou em 2018, então, em torno de uns 5 anos aqui, e ele começa a partir de uma demanda que foi colocada do Centro de Economia e Administração, que é pensar num informativo sobre as questões relacionadas ao cenário socioeconômico da região metropolitana de Campinas. E aí a gente começa com um programa de extensão, né, então nós somos todos extensionistas, com um objetivo muito claro, que é, de alguma forma, consolidar os dados existentes sobre a realidade local, construir indicadores e divulgar para a sociedade esses indicadores. E com qual finalidade? Ao fazer esse mapeamento e esse diagnóstico local, mobiliza a sociedade civil, pensando aí ONGs, terceiro setor e mesmo políticas públicas para a transformação. Então, por isso que ele nasce muito focado, muito colocado junto à extensão universitária. Obrigado também pela oportunidade, né, de discutir um pouco o nosso trabalho, né. Esse ano o Observatório realiza seu 4º fórum, né, de discussão, e esse momento é importante para a gente colocar também aqui alguns trabalhos que têm sido feitos, né, e um pouco a razão de ser desse Observatório da PUC, né. Hoje o Observatório funciona com 4 professores, né. O professor Cristiano Monteiro, professor Pedro Costa aqui com a gente, professor Eliane Rosandiski e eu, professor Paulo Oliveira, todos economistas, né, da Escola de Economia e Negócios da PUC Campinas. E eu destacaria, né, o Observatório ele tem se consolidado, né, como um ente regional, né, que atua em análises, né, eu acho que a palavra é análise de conjuntura, né, conjuntura socioeconômica regional, né? E essas análises têm algumas características, né? Tanto a característica diagnóstica, mas também a característica preditiva, né, de alguns movimentos, inclusive análises também que resultam em prescrição, né, indicação de alguns caminhos para a solução de alguns gargalos socioeconômicos que a gente identifica, né, nos estudos que a gente tem realizado, né? Em termos de linhas, né, hoje o Observatório está dividido em 4 linhas. Né? A gente tem uma linha que discute setor produtivo, né, e desenvolvimento regional. A gente tem uma linha que discute preços, né, o acompanhamento da cesta básica, o professor Pedro Costa. A linha que a professora Eliane coordena, né, de trabalho e renda. E a linha de desenvolvimento social, que o professor Cristiano Monteiro coordena os trabalhos, né. Eu me lembro, no período pandêmico, que o Observatório trazia dados periódicos a respeito das taxas de infecção, da taxa de mortalidade. Isso chamou muita atenção da sociedade, principalmente campineira, com esses números. Eu queria que vocês contextualizassem um pouco como é que foi esse trabalho num período tão ímpar que foi da pandemia. É uma perspectiva também do Observatório tratar as grandes questões, né, que afetam a sociedade em alguns contextos, né? E no contexto da pandemia não tinha como o Observatório se abster de uma discussão, né, e acompanhamento dos casos, né? O que possibilitou o auxílio, né, inclusive da política pública na região, porque naquele momento estava muito claro que faltava um acompanhamento metropolitano da pandemia, né? A gente tinha um acompanhamento nacional, tinha um acompanhamento dos municípios,
Mas, dada a característica de uma região metropolitana como a nossa, as pessoas circulam, né, para consumir, para trabalhar, e foi importante, naquele momento, a plataforma que a gente desenvolveu possibilitou esse acompanhamento mais de perto e até alguma discussão de integração na ação política, né. Muito feliz com a questão de retomar isso, também faz parte da nossa história enquanto observatório da PUC Campinas, né. Posso? Eu já me metendo aqui, mas eu acho que essa questão, eu acho que é um grande exemplo do que a gente estava falando do DNA do observatório, que é justamente mapear, pegar as informações e, ao compartilhar, você dá uma possibilidade de concretamente pensar uma política pública. Então, no momento em que eram registrados os casos, não os casos nacionais, mas era aqui, dentro do município, ou nos municípios que compõem a região metropolitana, isso dá uma possibilidade de você executar uma política localizada e específica, que eu acho que isso falta muito quando se pensa na construção de políticas públicas. Então, eu acho que esse exemplo do acompanhamento dos casos de Covid era fundamental, porque quem fala sobre isso acaba sendo a universidade através dessa plataforma, né? Complementando, e na época eu ainda não fazia parte do observatório, mas me utilizava dos dados para me informar, e acho que é realmente um excelente exemplo, que, em princípio, fugiu às temáticas, mas é um exemplo no sentido da contribuição que nós, como universidade, nós, como extensionistas, podemos dar à sociedade, né? Essa ação de informar, né? A extensão tem, por princípio, exercer uma transformação na sociedade, e, especialmente no caso do observatório, essa transformação se dá por meio da informação, né? E, a partir disso, os agentes públicos podem tomar decisões. Então, acho que isso é de se ressaltar o papel que o observatório vem trazendo. E, professor Pedro, queria até, você falou, né, de informar a sociedade, você faz o trabalho de apurar preços da cesta básica, né? E falando especificamente desse seu trabalho, você envolve também muitos estudantes, que eu imagino que aí realmente ressignificam até, né, a faculdade em questão para ir a campo e fazer uma outra atividade. Como é que tem sido esse trabalho e até a repercussão disso na sociedade, né? Porque às vezes a gente tem uma informação ali, mas para a gente que todo mês consegue ter uma cesta básica tranquila em casa, a informação é uma informação que a gente não utiliza. Mas, de repente, para um público de baixa renda, isso pode fazer muita diferença. Eu queria que você mostrasse um pouco esse cenário do trabalho. Sim, até estamos completando um ano da primeira publicação. A gente começou o trabalho em agosto de 22. O primeiro mês que a gente conseguiu apurar foi o de setembro. E estamos completando um ano, né? E, nesse período, realmente, a gente tem conseguido trazer para Campinas um indicador regionalizado da cesta básica, né? O DIEESE tem uma metodologia de se fazer isso. Já era um sonho antigo a gente ter esse índice regional e conseguimos colocar em prática no passado. O envolvimento dos alunos tem sido bastante interessante. Para eles é uma experiência enriquecedora, eles tomarem contato com aquilo, né? Mas, assim, o resultado é esse, é o resultado de trazer uma informação, né? Essa informação tem sido repercutida pelas mídias de Campinas e é uma forma também do público de Campinas saber como é que está a variação de preços aqui comparativamente à de outras cidades. Professor Paulo, agora falando de outros trabalhos aí que acabam também dando um significado a mais para a presença do observatório, né, com informações a respeito de importações, questões mais econômicas. Qual é o tamanho da importância que vocês veem em divulgar tais informações? Olha, Adriana, os dados que a gente acompanha da balança comercial, né, eles revelam para a gente a situação conjuntural da economia regional, né? A gente tem dados, né, que saem com alguma frequência, que são os dados, né, de trabalho que a professora Eliane sempre
sempre, né, enfim, analisa e discute todo mês, e tem esses dados da balança comercial. E a gente consegue perceber que esses dados são bons indicadores da atividade econômica, né? Informando ali tanto a sociedade em geral, quanto as secretarias de desenvolvimento econômico das prefeituras da região, sobre o reflexo, né, de alguns, enfim, da conjuntura econômica na atividade, né, que a gente observa a partir do setor externo. Então é importante, né, porque quando a gente coloca a análise do setor externo, é importante frisar que é uma análise da atividade econômica, né, que guia um pouco, né, num contexto de ausência, né, de informações precisas e com a frequência necessária, né, para o desenvolvimento tanto das decisões da ação da política pública, quanto da ação do terceiro setor e até do setor privado, né, que certamente tem interesse nesses diagnósticos, consegue aí dar uma luz, né, dar um norte do que tem acontecido em relação à conjuntura econômica regional, né. Professora Eliane, agora falando um pouco sobre as parcerias, né? À medida que o observatório vai ganhando anos e anos de vida, vai chamando atenção e propiciando novas parcerias e trabalhos em conjunto, né? Queria que você falasse, depois o Paulo também, um pouco sobre como estão essas parcerias, as principais delas, perspectivas. Sim, eu acho interessante, assim, quando a gente pensa nessas parcerias, de novo, voltando àquela ideia inicial que eu falei no início da nossa conversa sobre o DNA do observatório, que é, de alguma forma, tentar trazer, levantar questões e forçar um pouco, estimular uma ação da sociedade. Então, quando a gente está aqui falando, seja da cesta básica, seja dos indicadores de desenvolvimento local, né, desenvolvimento econômico a partir de uma versão do que é o comércio internacional, ou mesmo a partir dos dados de mercado de trabalho, de alguma forma, a gente está oferecendo uma análise do que está acontecendo e predizendo alguma coisa. E isso acaba por sair na mídia, por o tempo todo nós estarmos em contato com esses números, a gente acaba sendo procurado um pouco para atender a demandas específicas. E isso tem sido uma coisa muito interessante para nós, né? Uma parceria que para nós foi muito grata, muito, muito boa, no sentido de desafiadora e que está em curso, que vem funcionando muito bem, tem sido a nossa parceria com a FEAC, que nós estamos começando a construir um indicador de vulnerabilidade na região de Campinas. Então, isso reúne uma série de aspectos que tem a ver com dar uma matéria-prima para tentar ser parte da solução também. Então, vamos pensar, nós estamos pensando os indicadores de vulnerabilidade social a partir da realidade vivida por famílias e tudo mais, numa situação pós-pandêmica e que, de alguma forma, vão precisar de toda uma rede de atores sociais para para promover algum tipo de transformação nesses locais. Então, esse índice, ele acaba sendo uma ferramenta valiosíssima seja de construção de políticas, seja na construção de ações do terceiro setor para reduzir essa vulnerabilidade. Então, para nós tem sido muito interessante fazer essa discussão e avançar um pouco, não apenas, aí eu acho que sai até um pouco do que é a nossa atividade apenas de extensionista, no sentido de socializar, né, ou de compartilhar uma informação, mas no sentido de começar a pensar também nas soluções, que eu acho que isso é uma coisa bacana. E temos também uma parceria que está sendo muito interessante, que aí tem a ver com todo um trabalho dos nossos informativos mensais e tudo mais, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Campinas. Por quê? Nós temos essa parceria, ela surge com a intencionalidade de compartilhar um trabalho que, aí no caso, eu e o Paulo já estamos fazendo há mais tempo, que são os nossos informativos
informativos mensais. Então, uma discussão de mercado de trabalho e uma discussão de comércio. E por que isso acaba sendo importante? Porque quando você olha para o mercado de trabalho, aí puxando um pouco para a discussão que eu faço mensalmente, não é só um valor quantitativo, não é só chegar e falar o emprego caiu tanto ou reduziu em tanto, mas tentando olhar qualitativamente que vagas são essas, que junta com o trabalho do Pedro também. Porque no momento em que a gente faz uma discussão de recuperação do mercado de trabalho ou de renda média da população, que a gente rebate ali na discussão do valor da cesta básica, você já coloca um desafio do tamanho do mundo, entendeu? Então, essa discussão ela acaba acontecendo de maneira muito mais integrada, e isso é extremamente gratificante para o nosso trabalho, porque não é um trabalho isolado de cada um de nós, mas um trabalho feito em equipe, né? Eu destacaria também o seguinte, né? As parcerias, elas possibilitam, né, como a professora Eliane colocou, até uma extensão do nosso trabalho como extensionista, né? E isso caracteriza, de fato, o impacto social das ações do observatório, né? Quando o observatório passa a desenvolver trabalhos, estudos, né, sob demanda de parceiros que têm uma demanda específica para a solução de um problema específico na sociedade, né, com o humano como foco, né, para a resolução de problemas sociais, isso é uma vertente máxima, né, da realização do trabalho extensionista tal qual envisionado pela nossa instituição hoje, né? É a ação, né, a ação que causa impacto social, que causa mudança, que melhora efetivamente a vida das pessoas, né? E aí esse trabalho com a FEAC, né, ele vem de uma demanda muito específica, né? A FEAC, ela financia ações sociais, né, de outras instituições, as OSCs, né? E o trabalho que a gente tem feito com o núcleo de inteligência da FEAC, ele possibilita um melhor diagnóstico, né, num primeiro momento, da vulnerabilidade intramunicipal. Então, é um índice, né, original, né, no sentido que ele busca, né, mapear dentro de um município onde você tem maiores índices de vulnerabilidade social, e é um índice que já nasce com uma demanda de aplicação, já é um índice que já nasce aplicado, né? Já é um índice que nasce para ser utilizado no direcionamento de ações que visam mitigar, né, a vulnerabilidade social, né? Então, essas parcerias são muito bem-vindas, né, e possibilitam, né, esse exercício máximo da nossa atividade também, né? Destacaria algumas outras parcerias, né, que já ocorreram e que foram bem-sucedidas também, que geraram material, geraram discussões, né, com outras secretarias, com a Secretaria Municipal de Sumaré, com a Secretaria Municipal de Hortolândia, trabalhos que foram desenvolvidos com outras fundações, como a Urbinove, e outros trabalhos, né, que foram feitos nesse sentido de trabalhar questões específicas. Porque o observatório tem hoje duas principais ações, né? A produção de diagnósticos, estudos autônomos, né? que, como você colocou o exemplo da Covid, né? Que surgem espontaneamente e a sociedade demanda essa discussão, como temos trabalhos, né, que são feitos sob demanda de parceiros. Basicamente são essas duas linhas. E essas parcerias têm sido bastante produtivas, né, para o nosso observatório. Tem uma outra parceria, eu acho que o Pedro pode comentar um pouco mais com a gente, né? Um outro exemplo são as parcerias internas, né? A produção da cesta básica com o pessoal da nutrição, né, Pedro? Se você puder comentar. Sim, até... Antes de comentar da parceria, só uma observação, que eu acho que os relatos do professor Paulo e da professora Eliane, de novo, eles trazem esse exemplo da questão da produção de diagnósticos e de informações que orientam ações, né? Então, bem mostrando o papel que nós, enquanto universidade, podemos ter junto à sociedade, porque essas orientações vão proporcionar que as ações
de entidades privadas, de entidades públicas ou do terceiro setor possam tomar ações mais assertivas, né? Então, a gente potencializa as ações desses outros entes que fazem parte da nossa sociedade. Em relação às parcerias internas, né, a gente... E, assim, só um breve histórico sobre a cesta básica, né? Então, a gente fala cesta básica, a gente imagina aquele pacote, né? E não é exatamente aquilo, né? São 13 itens teóricos, eles não estão empacotados, mas que remete a uma primeira percepção, isso aí é da década de 30 para 40 do século passado, e remete a uma percepção de que muitos trabalhadores à época chegavam ao final do mês, a pessoa tinha um salário, e esse salário não era suficiente para adquirir o básico, né? Então, o conceito de haver uma cesta básica era alguma coisa do tipo, esse conjunto de ingredientes nessas quantidades tem que estar na mesa do trabalhador. Então, foi uma primeira ação pensada no sentido de estabelecer um piso para o salário, e foi daí que surgiu o salário mínimo. Bem, o salário mínimo, depois disso, tem uma dinâmica própria, né? Mas a origem da cesta básica vem daí, né? E isso é da década de 30. Né? E até porque é uma metodologia consagrada, isso ficou como um referencial. Mas onde é que entra a nossa parceria com a Faculdade de Nutrição? De lá para cá, os conceitos sobre valor nutricional dos alimentos se alteraram bastante, os próprios hábitos também se alteraram. Então, o que a gente está buscando junto à Faculdade de Nutrição é buscar uma cesta, vamos chamar assim, alternativa, com outros ingredientes e outras quantidades, que possa se equiparar financeiramente à cesta atual, mas que possa se apresentar nutricionalmente mais interessante. Então, a gente está fazendo um trabalho disso, esperamos ter alguns resultados ainda esse ano, porque até como orientação para o público, né? Então, seria uma forma da gente, olha, você tem esse valor, mas talvez você possa empregar melhor se você comprar esses outros itens e você vai ter uma alimentação mais saudável. É isso que a gente está buscando. Eu acho que é importante, quando a gente fala dessas parcerias, trazer também as parcerias internas que nós estamos fazendo. Eu acho que esse trabalho que o Paulo fez inicialmente com relação ao acompanhamento da Covid já foi uma primeira experiência relacionada a uma aproximação do pessoal da medicina, né? E nós tivemos também internamente, né, demandas colocadas pela própria universidade. O Centro Vitalitar, eu fiz um trabalho muito intenso, muito forte com eles, no sentido de perceber como que está o mercado de trabalho para a população 60+, para fazer um diagnóstico relacionado a isso. Recentemente, programas da universidade, programas de pós-graduação da universidade, têm procurado também com algumas demandas específicas. Então, surgiu aí uma possibilidade da gente ter feito um encontro, né, uma palestra, fomos convidados para uma palestra para falar sobre a população PCD no mercado de trabalho, isso junto no mestrado do Direito. Então, foi também uma oportunidade muito interessante, porque, de novo, a gente vai tentando trazer informações que embasem determinados diagnósticos, determinadas ações. Então, o observatório, nesse sentido, tem sido muito bem sucedido nas suas possibilidades de encontrar parceiros, encontrar um diálogo e, principalmente, aprender. Porque a cada andança que a gente faz, a gente vai repensando também os nossos conceitos, repensando de que maneira que a gente entende, não apenas a partir da realidade econômica, que nos é a realidade de origem, mas tentando trazer outros elementos para trabalhar as questões que a gente sempre vem trabalhando. Então, os estudos temáticos que a gente produz acaba ficando também disponível no site. Eu acho que tudo isso vai consolidando essa história que há 5 anos, que a gente não sabia se era 5, se era 6, estamos aqui fazendo as contas, mas que é uma história que tem sido muito bem sucedida desde a sua origem, né? Perfeito. Eu destacaria também uma outra parceria, né, no âmbito aí das parcerias, com a Arquidiocese, né, e onde a gente desenvolveu ali um índice de desenvolvimento humano integral, né, em parceria com outros professores da universidade,
a professora Estela Godoy, a professora Camila Marcondes, a professora Vera Lúcia Plácido, né, e o professor Padre Boareto, na produção de um material, né, que foi publicado em forma de livro, e é um material que busca, né, um material de relações internacionais, né, à luz da doutrina social da Igreja, e que é capaz de ranquear a política externa dos países, né, em um índice, né, único ali, de desenvolvimento humano integral. Então, quais países, esse índice responde, quais países contribuem mais para a simetria, né, perdão, para a simetria econômica global, né, ou para o bem-estar global, né. E ainda fala da ecologia, né, integral, então é um índice bastante interessante, para dar mais um exemplo de parcerias, né. E eu acho interessante também, Adriana, colocar as potencialidades, né, dessas parcerias. Nesses 5 anos, né, a gente desenvolveu uma série de trabalhos conjuntos, né, parcerias internas e externas, e ainda assim existe muito potencial para se pensar, né, o desenvolvimento socioeconômico da região a partir dessas parcerias, tanto com o setor privado, com o terceiro setor e com o setor público. O Observatório tem uma vocação em trabalhar, sobretudo com o setor público e terceiro setor, dado o nosso recorte, a nossa essência, né, pelo impacto social, mas isso não exclui o setor privado também de possíveis parcerias, né. As prefeituras produzem um volume imenso de dados tanto sobre a conjuntura social, a conjuntura econômica, a conjuntura ambiental dos municípios, e nós, né, enquanto observatório, né, temos capacidade técnica, né, de transformar esses dados em informações, que é uma questão importante para a política pública, né. O terceiro setor também tem ainda um espaço aí, considerável, né, para a adoção de técnicas, né, de diagnósticos, técnicas preditivas e prescritivas, para direcionar as ações de forma mais eficaz e eficiente, né. E o setor privado, né, também tem espaço para se beneficiar aí de parcerias com o observatório. Então, é importante destacar essas potencialidades, tá? E acho que ainda há espaço para muitas parcerias. Pois não, professora? É assim, eu acho que só para finalizar mesmo esse bloquinho de perguntas, que eu acho que tem, dentro dessa discussão da potencialidade, eu acho que essa ideia de trabalhar em rede tem sido também um objetivo forte do observatório. E como a gente tem um olhar muito municipal, né, tá olhando sempre para uma realidade, mas a partir do município, nós estamos cada vez buscando também mais parceiros de outros observatórios, no sentido de perceber quais são os desafios enfrentados também por esses observatórios e de que maneira uma metodologia de trabalho pode ser útil para todo mundo, né? Como que esses observatórios podem ganhar força para uma compreensão de uma realidade local. Um exemplo disso tem sido a parceria que a gente faz com o Núcleo de Pesquisas Públicas de Economia e Políticas Públicas da Unicamp, o NEP da Unicamp, que eles têm o Observatório da Infância e da Adolescência, que nós estamos caminhando também para uma parceria para pensar temas conjuntos para trabalhar a realidade local. Então, eu acho que essas parcerias só engrandecem aí o nosso trabalho, né? No trabalho de todos os observatórios, não do nosso especificamente, mas pensando numa atuação em rede, né? Porque eu acho que a sociedade carece de informação e você só pode tomar decisão com base em informações, né? Cria um padrão de estudo entre vocês, não fake news, a pesquisa. Isso, e não fake news e achismos, né? Porque eu acho que numa era onde eu acho que não, a gente não acha, a gente tem que fazer estimativas e a gente tem que fazer essa construção. Então, nada melhor do que unir esforços para melhorar coordenar uma ação que possa ser capaz de melhorar a realidade local. Então, eu acho que essa busca por novos parceiros tem sido bem rica para nós também.
E em um mundo tão conectado, a informação é essencial, né, para todos, porque também hoje a gente vê a possibilidade de que ela chegue para todos. Então, vocês estão nessa primeira ponta aí, né, construindo essas informações de qualidade. Vocês falam de 5, 6 anos, em dúvida com o tempo, mas o Observatório está engatinhando ainda, vamos dizer assim, né? Tem um caminho muito longo ainda para percorrer. Essa roda de conversa aqui foi composta por Eliane Rosandiski, Paulo Oliveira e Pedro Costa. Eles são professores extensionistas do Observatório PUC Campinas e nós falamos um pouquinho das funções do observatório, os objetivos, o papel na sociedade, principalmente na região metropolitana de Campinas. Nós ficamos por aqui, mas você pode conhecer muito mais sobre o Observatório PUC Campinas e as informações que ele traz no nosso portal puc-campinas.edu.br. Um forte abraço a todos.